Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje da série Polêmicas e Tabus, nós vamos falar sobre um tema que eu achei bem interessante e dá muito pano para manga, que é: o terapeuta pode avisar, falar, comunicar que ele usa aplicativos de relacionamento? Ou melhor ainda, o terapeuta pode usar aplicativos de relacionamento? Essa foi uma das perguntas também que a gente falou na nossa enquete e que gerou muita polêmica. Muita gente respondeu: eu nem uso porque eu tenho medo só de pensar em ser visto por algum paciente. Seguido de eu nunca contaria e comentaria. E seguido de não me importo. Mas as perguntas que dessa vez tiveram mais respostas, né, foi justamente falando sobre eu não teria ou eu teria muita vergonha de comentar. Bom, para começar essa discussão, antes de que eu dê o meu posicionamento, acho que é importante a gente fazer algumas reflexões. Na nossa sociedade hoje, a gente percebe que teve uma grande adesão aos aplicativos de relacionamento. Começamos com o Tinder, né, seguido do Happn, enfim, e hoje em dia a gente tem inúmeros, né, desde Badoo, Par Perfeito, Bumble, Inner Circle e assim por diante, dating, porque existem muitos aplicativos de relacionamento que possuem objetivos diferentes, mas têm um grande objetivo em comum, que é conectar pessoas que têm interesse, né, em estar juntas para ter um encontro, seja ele casual ou buscar um relacionamento amoroso. Quando a gente está falando então dessa perspectiva, vocês concordam comigo que não tem pré-requisito, basta ter interesse em conhecer pessoas que você estaria apto para entrar no aplicativo de relacionamento. Qual é o grande problema, né, de então o terapeuta entrar num aplicativo e, por exemplo, ser visto? Eu vou trazer 3 exemplos. O terapeuta ser visto pelo paciente no seu aplicativo, o terapeuta ter o aplicativo e o paciente perguntar para ele se ele tem o aplicativo, né? E o paciente estar trazendo esse ponto, né? E nós não usarmos o aplicativo por medo do que o paciente pode vir a pensar. Então, vamos lá, para a primeira situação, né? Onde eu tô no aplicativo e o meu paciente me vê lá naquele aplicativo. Bom, tem uma reflexão importante para dizer aqui a respeito. Quando a gente está pensando no aplicativo, obviamente tem várias coisas que estão ali descritas e que são coisas que às vezes têm informações, inclusive, mais íntimas do que aquilo que a gente comunica para o nosso paciente, né? Então ali a gente vai falar alguma descrição sobre mim, na maioria dos aplicativos tem essa opção. Eu vou colocar alguns dados ao meu respeito, né? Posso falar escolaridade, religião, se eu bebo, se eu fumo, se eu tenho filhos, né? Então isso vai depender do quanto eu quero deixar mais completinho o meu perfil ou não. E eu vou escolher algumas fotos, que podem ser fotos mais de perfil, podem ser fotos de corpo inteiro, pode ser fotos de biquíni, pode ser fotos de várias maneiras, né? Mais discretas ou mais sensuais. Isso vai depender da personalidade de cada um. E aí, o paciente nos encontrou, né? O que aí a gente vai fazer, né? Primeiro, acho que é importante a gente pensar qual é o meu receio, o que eu tenho medo quando o paciente me enxergar lá no aplicativo de relacionamento. O que eu tenho medo que ele pense ao meu respeito? O que eu tenho medo que ele faça com essa informação? O que eu acredito que pode mudar na relação terapêutica uma vez que ele descobriu que eu estou num aplicativo de relacionamento? O que eu penso sobre mim mesma em estar num aplicativo de relacionamento? Outra questão é se o paciente está no meio da consulta e nos pergunta, né? Você usa aplicativo de relacionamento ou já usou? E aí a gente tem a opção, obviamente, sempre de dizer que sim ou que não, né? E de responder ou não responder a pergunta. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Que se por acaso, né, eu tenho interesse em responder, né, eu preciso ser sincera. E se eu não tiver interesse em responder, eu preciso entender muito bem por que eu não quero responder. Porque, teoricamente, de novo, nós somos livres e todas as pessoas lá, para estarem no aplicativo, o único pré-requisito é querer se relacionar. Logo, não me parece fazer muito sentido que a gente não possa responder essa pergunta nesse aspecto. E ainda tem, né, o último elemento, que é o fato de que eu tenho medo de entrar no aplicativo por conta do que as pessoas vão pensar, né? Por conta do que os pacientes vão pensar ou que o paciente possa me enxergar lá. Então, todos esses elementos, vocês percebem que, de novo, tem a ver com as crenças que o terapeuta tem a respeito do aplicativo, dele estar solteiro e ativamente buscando um relacionamento ou buscando um encontro casual, né? Que acho que daí piora, né? Dentro da percepção da sociedade, acho que até torna mais pesado essas crenças.
E como que eu manejo, né, o fato de que eu vou ser vista, né? E que eu vou ser vista numa situação onde eu escolhi fotos bonitas, onde eu me sinta atraente, porque eu estou buscando, né, ser alguém escolhida dentro daquela opção. Enfim. Bom, todas essas reflexões servem para nós termos o seguinte norte. Não é possível que nós estejamos fora da sociedade enquanto terapeutas. Isso é um fato, gente. Não tem como a gente viver uma vida fora da sociedade. Porque então a gente não poderia sair em festa, não poderia fazer carnaval, não poderia beber, não poderia ter aplicativo de relacionamento. E aí, vamos lá. Como é que as pessoas conhecem pessoas? Né? Como é que as pessoas conhecem pessoas? No trabalho, né? No ambiente de trabalho, no ambiente de uma formação, de uma escola, né? De uma especialização. Então, as pessoas conhecem muito nos meios profissionais outras pessoas para se relacionar, né? A gente pode se relacionar com as pessoas do nosso trabalho? Não, porque são nossos pacientes e a gente não se relaciona com os nossos pacientes. Portanto, nós temos uma limitação enorme de onde a gente vai conhecer essas pessoas. Então, é um fato, e isso eu fui atrás, e tem informações de que terapeutas, né, psicólogos, são muito frequentes nos aplicativos de relacionamento. E essa é uma razão, porque eu não tenho como conhecer, talvez na grande maioria das pessoas, outras pessoas em espaços comuns, né? Então, eu preciso, talvez, desse elemento. Talvez o aplicativo de relacionamento tenha sido uma ferramenta interessante para quem é terapeuta ou para quem é de uma área que não pode se relacionar no trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Sendo assim, eu acho que é importante que a gente pense que isso é um fato, né? Então, os aplicativos vieram para ficar. É uma possibilidade, nós podemos ser contra ou a favor, isso é outro papo. A gente pode achar que o método de escolha, né, de ser um cardápio de escolhas pelo perfil, pela foto, pela beleza, a gente pode ter críticas sobre várias coisas em relação a isso, e eu também tenho as minhas críticas. Mas o fato é de que os aplicativos vieram para ficar. Respondendo a pergunta do que eu acho sobre poder ou não comunicar isso, eu vou fazer o melhor, eu vou me auto-revelar. Eu já usei aplicativos de relacionamento, eu conheci o meu atual namorado por um aplicativo de relacionamento e já tive pacientes que me encontraram em aplicativo de relacionamento e que inclusive tiraram um print e me mandaram mensagem. Ah, olha só, olha o que eu encontrei aqui e tal. E eu falei, pois é, tá difícil pra todo mundo. Essa foi a minha resposta. Porque é como eu penso realmente, né? Estar solteiro, conhecer pessoas, às vezes é difícil. E tá tudo bem eu escolher esse método, porque também tá tudo bem o paciente escolher o mesmo método. Então, eu não me sinto desconfortável, menos, inferior, constrangida de usar um aplicativo e, portanto, alguém me vê lá não me causa nenhum tipo de constrangimento ou mal-estar. E mais do que isso, se o meu paciente vai lá e brinca comigo, é porque ele levou muito numa boa aquilo, né? E tá tudo bem. Agora, se um paciente meu, porventura, me visse e trouxesse isso como um ponto que ele teve um certo um desgosto, eu vou conversar com ele sobre por que isso significa algo para nossa relação ou sobre a percepção dele sobre mim. E vou tentar trazer uma perspectiva de que isso é dele, né? Eu posso dizer para ele que eu sinto muito que ele tenha sentido dessa forma, que deve ter sido difícil ter me visto lá pelas perspectivas dele, mas eu não preciso pedir desculpa por estar no aplicativo de relacionamento. Então, acho que isso é também uma coisa importante. E nem tampouco sairia, né? Porque o paciente não gostou. Eu tentaria trabalhar com ele o que nós vamos fazer a respeito disso, como duas pessoas civilizadas, né? No qual eu também tenho o direito de estar numa relação, né? Eu buscando uma relação, e ele também tem esse mesmo direito, e tem direito de ter ficado desconfortável, mas isso não significa que então eu tenho que mudar minha conduta a partir disso. Então, portanto, né? Eu acredito que a gente não precisa sair comunicando, porque eu tô no aplicativo de relacionamento e eu saio com um monte de cara, bem legal. Eu não preciso fazer esse movimento. Eu acho que aí sim, talvez não tenha uma finalidade terapêutica tão interessante. Mas eu comunicar, né, me auto-revelar de que eu já usei aplicativo, de que eu acho que é uma alternativa bacana, de que obviamente tem encontros ruins, mas tem encontros legais, que muitas pessoas hoje em dia moram juntos, casaram, namoram através dos relacionamentos de aplicativo. E que não tem nada de errado nisso, né? Então, eu acho que é tudo como nós comunicamos. E lembrando que é sempre com um objetivo técnico e não apenas uma conversa de boteco. Então, a gente sabendo fazer essa diferenciação e a gente conseguindo entender o motivo pelo qual eu escolho falar sobre isso, eu acho que pode ser extremamente benéfico, extremamente correto do ponto de vista de autorrevelação. E, com certeza, de novo eu reitero,
Antiético, com certeza disso não tem nada. Pode não ser do teu perfil, pode não ser do teu gosto, pode ser que tu sinta constrangido, mas antiético falta bastante. O que você achou? Comenta aqui com a gente, né? Fala nos comentários o que tu acha sobre isso. A minha reflexão e o meu posicionamento fez diferença para ti? Fez repensar algumas coisas na tua prática clínica? Um grande beijo!